poussière, je t'aime. Tu m'as fait manquer, poussière, je t'aime, poussière, je t'aime. Tu m'as préféré, poussière, je t'aime, poussière, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou a Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Começamos com os jovens e a Europa. 36 mil é o número de passos de comboios gratuitos que a Comissão Europeia vai oferecer aos jovens de 18 anos. O objetivo é dar aos mais novos a oportunidade de viverem uma experiência única na Europa e, ao mesmo tempo, dar um sentido ao conceito de identidade europeia. Analisamos as razões pelas quais esta ideia continua a ser tão abstrata e perguntamos se o foco na competitividade e na defesa poderá espremer o dinheiro que resta ao programa Erasmus e às indústrias criativas e à cultura. E ainda, dados recentes revelam que a confiança na União Europeia e no euro é a mais elevada dos últimos 17 anos, especialmente entre os jovens, mas nas eleições para o Parlamento Europeu do ano passado, apenas 3 em cada 10 foram às urnas, sendo que muitos dos que votaram optaram pelos partidos mais à esquerda ou à direita do espectro político. Analisamos por que razão os políticos parecem ter tanta dificuldade em estabelecer uma ligação com a geração do futuro. Serão estas e outras perguntas que faremos às nossas convidadas de hoje, que passo já a cumprimentar. Temos um painel exclusivamente feminino. Começo pela Rita Dias, presidente da Erasmus Student Network. Também a Luzia Prata, consultora da Iniciativa Liberal no Parlamento Europeu. E a Maria Guerra, finalista do programa Inavo Contacto. Obrigada às três. E assim que está desse lado, antes de começarmos o nosso debate, vamos tentar perceber o que é o conceito de identidade europeia. Está tudo nos tratados. A UE asenta valores comuns. O respeito pelos direitos humanos, a dignidade, a liberdade, a igualdade e o Estado de Dereito. Mas a verdade é que a Europa está a ter unha crise de meia-idade. Como a orde mundial anteriormente establecida se está a deteriorar, nomeadamente como o comportamento agresivo da Rusia e dos Estados Unidos, a ambición da UE é tornarse un actor geopolítico máis forte. O comercio e os aliados são esenciais, mas o que é que torna a Europa única? A capacidade de influenciar o mundo a través da cultura e dos valores. E ese pode ser o as na manga. No entanto, para nos unirmos, precisamos dunha identidade europeia partillada, o que nos leva a preguntar, temos unha ou 27? A questão já é antiga e é difícil de gerar consenso numa Europa a 27, por isso esta é a pergunta, Rita, temos uma identidade ou 27? Obrigada. Antes de mais, agradeço pelo convite por estar aqui. Devo dizer que isto é a pergunta deste momento. Não há, neste momento, no clima político que estamos a ver neste momento, de certa forma, é muitos o que os jovens estão a pensar. De certa forma, temos uma identidade europeia ou temos 27. Eu acho que é precisamente isto que o programa Erasmus permite. Permite ver que não temos 27 identidades, temos só uma identidade, de certa forma, única. A ESN, na verdade, conduz um estudo chamado ESN Survey, que fazemos 2 em 2 anos, e neste estudo, na verdade, nós conseguimos perceber que os estudantes, quando vão de Erasmus, não só se sentem cidadãos europeus após a experiência, mas também se sentem cidadãos do seu próprio país e da sua região e do mundo. Portanto, aqui vemos, na verdade, o próprio poder do programa e desta política europeia que é tão importante. Isso não passa quando regressam aos seus países? Acaba por passar, mas uma das maiores críticas que estamos a ter neste momento é que muitos países sentem que, principalmente Portugal é um deles, que eu sinto, que os portugueses vão de Erasmus e depois não regressam ao país. E de certa forma, neste momento, é algo que a Comissão Europeia está a combater. Uhum. E, Luzia, não regressam ao país porquê? Porque gostam que a Europa cria condições, gostam de ficar noutros países da Europa porque a Europa cria essas condições, ou porque Portugal não dá essas condições aos jovens? Bom, antes de mais também cumprimentar aqui a Mariana, a Maria Rita e dizer que, bom, o fomentar este sentimento europeu e o europeísmo não é dizer um não à identidade portuguesa e a voltar eventualmente para Portugal. E eu queria pegar no início, na pergunta inicial, temos 27 identidades ou temos uma identidade? Eu penso que temos 27 e que temos também uma identidade comum e que essas identidades não são
não se excluem, não é? Complementam-se. E nesse sentido, a identidade europeia é muito importante porque temos desafios geopolíticos determinantes, que não sei se poderemos falar um bocadinho mais deles, mas perante estes desafios, a resposta europeia e o sentimento de identidade europeia é fundamental para também os jovens, que são os cidadãos presentes e do futuro, consigam responder. E esses desafios geopolíticos está a falar, nomeadamente, temos uma guerra à porta na Europa e depois também temos esta diferença entre os países de leste e os países mais a oeste, não é? Sim. Se calhar pedia-lhe para explicar aqui um bocadinho. Bom, eu diria que temos diferenças entre países de leste e países do oeste, mas o que nos une é mesmo esse sentimento de união. E agora que mencionou muito bem a questão da paz, não é? Que tomávamos como garantida e como um pilar da tal identidade europeia, diria, a paz está ameaçada, claramente, não é? E quando temos uma ameaça que vem de leste, também a sentimos nos países ocidentais. Por isso eu acho que pensar na união também nesse sentido, numa ideia de preservação dos valores da Europa, é fundamental. Maria, valores estes que a Luzia está a falar, quais são para si estes valores? Eu também gostaria de também acrescentar à parte da identidade europeia, que realmente eu acredito que há 27 identidades a nível europeu, mas realmente a identidade europeia, quando foi pensada, eu acho que é mais como uma camada para adicionar ao aspecto nacional. Não é para retirar, é só para acrescentar. Por exemplo, neste caso, eu acho que, enquanto portuguesa, eu partilho a língua, partilho costumes, partilho também um passado histórico e também umas fronteiras físicas, mas, ao mesmo tempo, enquanto cidadã da União Europeia, eu partilho também valores democráticos, partilho direitos humanos, partilho liberdade de expressão. Também estamos aqui a falar abertamente sobre diversos assuntos e partilhar opiniões diferentes. O que eu acho que nós nunca nos podemos esquecer é que realmente a União Europeia também foi criada como um espaço para o diálogo, independentemente da diversidade que há dentro da União Europeia. Rita, a Erasmus Student Network lida com milhares de jovens em mobilidade. Quando falam em ser europeu, tem o mesmo sentimento que vocês as três acabaram de descrever? Ou há aqui diferenças e as pessoas veem muitas vezes uma oportunidade para viajar e para fazer, enfim, amigos lá fora? Claro que há diferenças e acho que cada pessoa que vai de Erasmus ou qualquer programa de mobilidade tem uma experiência única. E acho que isso é o que é bonito na questão de participar no programa Erasmus. Devo dizer que, claro, que há pessoas que têm os próprios interesses no programa Erasmus, viajar e conhecer outras culturas, é claro, uma das oportunidades muito altas que as pessoas, na verdade, querem e por evidência exatamente isso. Mas devo dizer que também a parte de estudar fora e a parte agora muito falada, que é a parte das competências e skills, é neste momento o que os jovens também querem. Os jovens agora não querem só viajar, não querem só conhecer novas pessoas, também querem ir para fora, de certa forma, a poderem ser os melhores profissionais possíveis quando voltarem para o país deles. As soft skills que criam estes valores, portanto, a cultura, isto é suficiente para fazer face às hard skills de outros países que são, por exemplo, mais armados? Estão mais... Eu penso que, bom, as duas questões estão interligadas. É muito importante haver estes programas de participação cívica e de envolvimento cívico dos jovens para que eles sintam, lá está, a tal identidade europeia e sintam unidos nos valores. E esses valores, como a Maria dizia bem, são valores profundamente liberais e profundamente democráticos. A democracia liberal, o mercado livre e as liberdades, a liberdade de circulação e usufruir de todas essas liberdades. E, nesse sentido, para nós conseguirmos manter o nosso nível de vida europeu, que é um nível de vida que permite usufruirmos de todos esses progressos que foram feitos em matéria de direitos e liberdades, temos também que conseguir defender o nosso projeto europeu. E, nesse sentido, há aqui uma necessidade de defesa e uma necessidade de armamento, que também, como era referido no início da peça. Maria, concorda? Sim, eu acho que o investimento na defesa é um ponto assente, não há maneira, não há volta a dar. Vai acontecer. Agora a questão é, de onde é que vêm esses fundos? O que é que vai sofrer? Será que realmente o que está previsto ou o que poderá surgir ou não, algum corte a nível de Erasmus, será que é a melhor maneira de o fazer? Ou espalhar um bocadinho também por todos os vetores? Porque, por exemplo, a parte da cultura
sempre que há crises ou ameaças, noutros sentidos, seja a nível da saúde, da segurança, é sempre a cultura que sofre primeiro. Por exemplo, mesmo na crise de 2007-2008, o Ministério da Cultura foi extinto, passou a Secretaria de Estado e tudo mais. Mas realmente o valor que o Erasmus tem para nos fazer sentir cidadãos da União Europeia é completamente... ou seja, é um valor intangível, mas nós não nos podemos esquecer que estamos a investir na defesa para defender a essência da União Europeia. Não... Esses valores. Portanto, vou pedir agora a vossa atenção para olharmos para os dados do Eurobarómetro deste ano, de fevereiro de 2025. Este gráfico mostra que a identidade europeia ainda não ganhou terreno entre os jovens, apenas 15% se identificam mais com a Europa do que com o seu país de origem. A maioria, 34%, sente-se ligada sobretudo à identidade nacional. Há ainda 14% que equilibram as duas identidades e 8% que não sentem ligação nem à Europa nem ao seu país de origem. Ou seja, mesmo numa geração digital e global, a Europa continua a ser uma ideia distante para muitos jovens. Rita, porquê que a identidade europeia ainda não conquistou os jovens, mesmo quando eles beneficiam tanto de programas, por exemplo, como o Erasmus? Não, e na verdade é uma muito boa questão, porque eu acho que não é, de certa forma, os jovens que estão a fazer o programa Erasmus que são os que estão a responder de certa forma negativamente ao Eurobarómetro, neste caso. Eu acho que o programa Erasmus ainda não conseguiu chegar àqueles que efetivamente não acreditam na Europa. E isto é uma das maiores críticas que temos feito enquanto ESN, à Comissão e ao programa, que é onde é que como é que nós conseguimos chegar àqueles jovens que não acreditam na Europeia e como é que conseguimos fazer com que eles vão de Erasmus ou participem em outras políticas europeias e consigam mudar de ideias. Eu acho que isto é o grande ponto e o grande desafio da União Europeia durante os próximos anos. E também devo dizer que, por exemplo, envolver os jovens nos Youth Dialogues que agora existem, no AI, por exemplo, no European Youth Event, acho que é um grande ponto que podemos fazer, mas claro, tem que ser aqueles que ainda não acreditam e temos que fazê-los acreditar. Maria, pela sua experiência, está agora a passar por uma, não é, de mobilidade e a viver e a trabalhar no estrangeiro. O que é que falta para criar esta ligação à Europa, para que ela seja mais emotiva, enfim, mais sentimental? Sim, pronto, eu acho que sou mesmo um produto aqui da União Europeia, porque acho que usufruí bastante do que a União Europeia tinha para oferecer. Eu estou aqui a fazer o programa Inovo Contactos, estou a trabalhar na Magellan Circle e está a ser financiado pelo Next Generation EU. Também fiz Erasmus, fiz também Youth Exchanges e eu acho que realmente falta disseminação dos programas Youth Exchanges, porque eu acho que não é assim tão conhecido quanto isso. Sempre que falo ao meu círculo mais próximo, seja colegas, seja amigos, não é assim tão disseminado ou não é tão conhecido. E acho que foram esses programas em específico a debater um tema em concreto que é de valor ou de interesse, é relevante para a União Europeia, que me senti mais próxima dela. Luzia, como é que podemos construir uma verdadeira identidade europeia se só 15% dos jovens é que se identificam mais com a Europa do que com o seu próprio país? Eu penso que temos aqui um grande afastamento dos jovens do que são as instituições democráticas, em primeiro lugar, e aqui no nosso tema, as instituições democráticas europeias. E, nesse sentido, eu penso que há aqui uma habituação a um modo de vida que nós tomamos como adquirido, mas que, como também falámos há pouco, não está assim tão adquirido, ou seja, pode até estar sob ameaça. E penso que esse apego ao nosso modo de vida ainda não é suficientemente forte para que haja uma mobilização depois efetiva, não é? Que as pessoas vão votar e que percebam a importância do direito de voto, que neste contexto é muito importante. E aí eu acho que é muito importante unir mais uma vez os jovens nestes valores que nós falámos aqui, que são os valores essenciais da União Europeia, e fazer com que eles percebam a importância de votar e que o seu modo de vida pode estar realmente em perigo. E penso que assim se consiga mobilizar mais. Rita, então o que é que poderá estar a faltar aqui? Está a falhar a educação? Acho que não está a falhar a educação, acho que está a falhar em investimento na educação. Por exemplo, estamos a falar aqui de segurança, nada contra investimento em segurança, aliás é um ponto bem assente que é o que vai acontecer, mas acho que para além de investimento em segurança, nós temos que investir em educação paralelamente, porque quem é que vão ser as pessoas que vão tratar da segurança no futuro? Tem que ser pessoas que são totalmente educadas para tal, e portanto acho que isto é realmente, o futuro tem que ser trabalhar também igualmente educação em comparação com outras políticas na Europeia. Para saber se é possível fazer alguma coisa para colmatar esta lacuna, conversámos com a professora de Identidades Políticas da Sciences Po, em Paris, Ronja Shepamsky. Vamos ouvir.
People identify both with the European Union or with Europe and As persoas identifícanse tanto como a Unión Europea ou como Europa ou como Estado membro de origen. De facto, facen as dúas cousas. O que as persoas facen na Unión Europea pode ser incorporado nas identidades nacionais e o que é feito a nivel nacional tamén pode ser incorporado a nivel europeo. En primeiro lugar, a UE pode tentar dar máis espazo ás persoas que están actualmente subrepresentadas. Por exemplo, os ciudadaos rurais, as persoas sen un diploma universitario ou as persoas de algunhas clases traballadoras. Un segundo mecanismo podería ser dar máis representación tamén a nivel das élites ás persoas que ten backgrounds máis específicos, como os políticos. to people who come from those backgrounds, so politicians coming from those backgrounds. Esta declaração toca em 3 pontos importantes e atuais: a identidade, a representação e a inclusão na União Europeia. Comecemos por aquilo que se chama em ciência política identidade composta, e que já falamos aqui, que é possível sentirmos nacionais e europeus ao mesmo tempo. Maria, pergunto-lhe, concorda? Sim, eu acho que o conceito é complementar realmente e não é mutuamente exclusivo. Eu posso, lá está, como disse anteriormente, partilhar uma língua, sentir-me portuguesa e mesmo assim, quando venho para o estrangeiro, também adquirir e imiscuir-me na cultura e no país e na cidade na qual estou inserida, e assim também estou a partilhar Portugal aqui. Portanto, é uma troca mútua de cultura. Rita, há um plano para reduzir o financiamento ao programa Erasmus de 295 milhões de euros, é alguma coisa, não é? Os Estados-membros concordaram com esta medida devido à pressão que está, à pressão financeira sobre o orçamento, devido à guerra em curso com a Ucrânia. Que consequências é que podem surgir daqui? Do que eu sei, este plano foi recusado e depois os Estados-membros aumentaram o orçamento do programa Erasmus+. Portanto, de certa forma, foi um sucesso do que nós estávamos à espera que acontecesse. Portanto, mas, de certa forma, o que está agora em perigo não é o orçamento para o próximo programa, que vai ser para 2027, portanto, para o próximo orçamento plurianual da União Europeia. E, de certa forma, sim, o orçamento do programa Erasmus está em risco, precisamente por outras prioridades que a União Europeia tem. E nós iremos continuar aqui para tentar que isso não aconteça. E porquê é que é tão importante manter esse dinheiro para o programa Erasmus? Porque é, de certa forma, a única forma que a União Europeia tem de investir em educação, porque a educação é uma competência dos Estados-membros, é, de certa forma, uma competência que a União Europeia não consegue interferir em todos os espectros, e bem que se diga, e, de certa forma, é a única forma que a União Europeia tem de conseguir implementar qualquer coisa a nível educacional nos Estados-membros. Luzia, estes programas podem mudar a vida das pessoas, podem mudar também as visões políticas? Eu acredito que sim, ou seja, eu acredito que pode haver, lá está, através do tal soft power que falámos e da influência que estas experiências e vivências têm, que os jovens se sintam mais ligados uns aos outros. Porque muitas vezes o que os fenómenos extremistas, que muitos jovens são... caem nas redes sociais, fomentam a desconfiança, não é? A desconfiança uns dos outros, a desconfiança das instituições. E eu penso que estes programas podem fomentar a confiança, que é precisamente o antídoto para esta desagregação. Maria, Sim. o Erasmus mudou a sua vida? Sim, sem dúvida. Conheci pessoas de culturas e de backgrounds completamente diferentes. Consegui desenvolver o inglês e o francês de uma maneira que também não tinha até então, e viver noutro contexto, mesmo a nível de crescimento pessoal, de conseguir estar à vontade, de também um bocadinho sentido de realização de pessoal, de conseguir estar no estrangeiro, conseguir formar outra vez um grupo de amigos, de estar bem inserida na cidade ou no país em qual estou, seja aqui, seja em Bordeaux, quando também estive em Sciences Po. Uma coisa que eu também gostaria de pegar, que passou no vídeo anterior, foi que realmente acho que falta inserir também nestes programas de Erasmus, não só para as pessoas que estão na universidade, mas também para os jovens que não querem seguir o ensino superior. Acho que é bastante importante. Eles também votam, também é uma camada super importante. Os Youth Exchanges permitem isso, por exemplo, o que é ótimo, mas não são conhecidos. Gostava também de mencionar que, por exemplo, a nível do Instituto Galileu Galilei de Córdoba, por exemplo, conheci isto há pouco tempo, têm um programa, uma espécie de Erasmus, com uns bombeiros voluntários de Alcobaça, que têm um programa que mandam bombeiros que estão a estudar para lá, para fazer parcerias e trocarem conhecimentos, por exemplo. Rita, mas o Erasmus é só para uma certa elite ou chega a todos? O Erasmus deve chegar a todos.
Acho que ainda não chega a todos, mas estamos a dar passo a passo para que isso aconteça. Desde 2021 que há uma grande faixa de inclusão, ou seja, uma das prioridades efetivamente ter esta inclusão no programa, e acho que tem sido um sucesso até agora, mas claro que o mundo não muda em 3 e 4 anos, o mundo muda infelizmente num passo bastante lento, e devo dizer que esta inclusão é algo que vamos ter que continuar a lutar para que aconteça, e claro, o orçamento aumentar é uma coisa que tem que acontecer para que a inclusão também aumente. Concordo, Luzia. Aqui o orçamento em particular do Erasmus. Sim. Bom, essa questão é muito, muito concreta e remete um bocadinho para as minhas apreciações anteriores que dizem respeito à necessidade de equilibrar entre o que é necessário agora, porque agora, ao contrário de Rita, eu acho que o mundo está a mudar muito rápido e que há aqui algumas ameaças às quais temos que reagir, e nesse sentido há aqui uma questão de equilibrar, mas claro que não podemos deixar os programas de intercâmbio cívico também completamente de parte, por isso há aqui uma estratégia que tem que ser bem definida. O cantor Bono dos U2 dizia numa música que a Europa não podia ser só um sentimento, mas também tinha que ser um pensamento. Concorda? Claro que sim, e acho precisamente que, como estavam a dizer, o mundo efetivamente está a caminhar muito rápido. O que eu queria dizer no meu ponto anterior é que precisamente a mudança demora muito tempo a acontecer para a rapidez que o mundo está a mudar. E acho que precisamente esta oportunidade de fazer, por exemplo, intercâmbio ou, por exemplo, fazer o Inove Contact, acho que caminhamos para que o mundo seja um lugar melhor e que, de certa forma, o mundo para um lugar melhor. E acho que este pensamento fica nas pessoas após participarmos das aventuras. Obrigada. Nós vamos ter que fazer aqui um pequeno intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com as nossas convidadas. Começamos este bloco com uma pergunta. Qual a importância da Europa para os jovens? Ora, a relação dos mais novos com a política enfrenta grandes desafios nos dias de hoje. Os eleitores com menos de 25 anos são sistematicamente aqueles que vão menos às urnas em comparação com os grupos etários mais velhos e, apesar da maioria ter uma opinião positiva sobre a adesão à União, nas últimas eleições europeias de 2024 apenas 36% foram votar, o que representa uma queda de 6% em comparação com 2019. Luzia, encontrar uma explicação para este declínio merece a maior atenção dos políticos. Muita. Eu penso que, como já tinha também dito, este declínio é bastante problemático, porque, em primeiro lugar, porque reflete a distância que os jovens sentem da democracia liberal e da importância que ela tem para as suas vidas e da importância de exercer o direito de voto para realmente conduzirem os destinos da sua vida. Depois, as instituições europeias e as instituições em geral também têm estado muito distantes dos jovens e acho que devia ser feito aqui um esforço de comunicação, de proximidade e de atualização para que também os jovens tivessem mais naturalmente vontade de participar e fossem mais acolhidos e menos vontade de embarcar em movimentos que são contra estes valores. Rita, em 2019 nós estávamos no auge das manifestações a favor do ativismo ambiental mobilizou milhares de jovens. O que é que pode ter acontecido para este decréscimo de 6%? Eu acho que as gerações mudaram bastante depois do Covid. Aliás, eu sinto isto dentro da organização que eu represento. Sinto que os jovens agora têm uma forma muito diferente de se manifestar. Aliás, eu acho que a minha geração é um bocadinho diferente da geração atual. A minha geração era muito mais interessada em fazer, por exemplo, policy papers ou fazer coisas em escrito, tentar ver a mudança. Eu acho que a geração atual é muito mais interessada em ver a mudança na hora. Eu acho que não consegue, ou seja, tem muito este bichinho de tentar que as coisas mudem num momento e não consegue perceber que as coisas demoram muito tempo. É uma geração ansiosa. E essa geração ansiosa, exatamente. E devo dizer também o ponto que foi feito aqui, as questões europeias, que acho efetivamente que a União Europeia no geral tem que ser melhor a comunicar os seus pontos de vista. Por exemplo, vemos os Estados Unidos ou, por exemplo, a China a serem muito fortes na questão da comunicação. Onde é que se comunica com os jovens? Qual é que é as redes sociais que se comunica com os jovens? E efetivamente eu acho que não é questão da União Europeia estar a fazer menos. Eu acho que de certa forma só não comunicamos de forma certa o que estamos a atingir enquanto União. E acho que tem que ser efetivamente investido em uma estratégia melhor de comunicação da União Europeia para perceber
onde atingir os objetivos e a quem atingir. E que soluções é que pode haver para isto, Maria? Bom, eu acho que a União Europeia também se pode apoiar muito nos níveis de governação local e regional. O relatório anual sobre o estado das regiões e cidades de 2024 pelo Comitê das Regiões indicou que realmente 60% da confiança está neste nível de poder e não nos níveis nacional e supranacional. Portanto, acho que podíamos começar por aí, tentar fazer aproximação e mais eventos e dinamizar junto das comunidades. Também, por exemplo, há já países que já praticam isto, por exemplo, há quem baixe a idade do voto, tal como acontece na Áustria. Também outros métodos de voto, utilizar o voto digital, por exemplo, ou fazer cotas nos partidos para ter jovens nas listas, por exemplo. Obrigada. Para além da Maria, da Rita e da Luzia, quisemos saber a opinião de outros jovens e isto foi o que ouvimos nas ruas de Bruxelas. Non me sinto moito próximo dos políticos europeos porque non creio que nos últimos anos teña habido grandes mudanzas a nivel europeo e internacional. Teño moito orgullo en ser europeo e por iso interésome pela política europea, embora ben non coñezo os pormenores, é algo que sigo a distanza. Il y en a qui parlent même pas de la situation des étudiants. Há que nem sequer falar sobre a situación dos estudantes, que para algúns é moito complicada. Por veces há persoas que mostran interés, mas ficamos como a impresión de que o facen máis para atrair votos e na realidade non muda moito. Change plus haut. Síntome afectado, mas non moito, porque teño a sensación de que a maior parte das cousas que queren implementar ou de que falan non me vai afectar directamente. Non sinto que as miñas preocupações são tidas en conta. Je me sens pas forcément pris en compte. Ora bem, nesta amostra há sentimentos de distância, desconfiança, orgulho europeu moderado, mas há também aqui ceticismo sobre o impacto real das políticas. Luzia, com qual destes sentimentos é que acha que os jovens se identificam mais? Eu penso que os jovens se identificam com todos, de alguma maneira, e penso que isso é bastante problemático. Lá está, porque há aqui uma dimensão prática e ligando há bocadinho à questão da comunicação, que é muito importante, é perceberem o que afinal na minha vida, o que é que a União Europeia faz por mim. E eu penso que o que nós podemos fazer é dar oportunidades aos jovens para construírem a sua vida, criarem empresas, criarem organizações, envolverem-se na sociedade civil e diminuir ainda mais as barreiras do mercado interno. Ou seja, reforçar o mercado interno para que ele volte a representar a ideia de prosperidade, a ideia de mudança e a ideia de circulação e de intercâmbio, que se perdeu um pouco. Rita, acha que os jovens estão a ser ouvidos pelos políticos? Acho que dependendo das áreas. Por exemplo, eu, enquanto representante da organização, sinto-me ouvida e sinto-me representada no que eu faço. Mas acho que não acontece em todos os gabinetes das comissões com os meus colegas que eu costumo falar em Bruxelas. E também eu estou numa posição extremamente privilegiada pelo contacto que nós temos com a Comissão, com o Parlamento e com o que representamos. E admito isso. Devo dizer, por exemplo, uma iniciativa que a Comissão está a fazer muito interessante é a questão do Citizenship Initiative, que de certa forma estou a consultar antes de lançar políticas públicas a vários cidadãos, ou seja, a representantes, mas mesmo cidadãos comuns, sobre iniciativas. E eu acho que isso efetivamente devia ser o futuro para criar melhor esta ligação entre o nível europeu e o nível local. Maria, ouvimos aqui um dos testemunhos a dizer que as preocupações dos jovens não são tidas em conta. Ora, como é que se pode falar do futuro europeu quando não se responde às urgências do presente? Exatamente. Acho que uma das maiores preocupações dos jovens atualmente é mesmo a crise da habitação que se vê por toda a Europa. Particularmente também em Portugal e em Lisboa, vê-se essa situação. Eu própria já vivi em 2023 em Lisboa e não tenho problemas em dizer os valores. Por exemplo, os quartos estão a rondar os 450, 550 euros. Se quisermos então viver sozinhos e ter essa independência, ronda os 900 euros. E os salários não estão a corresponder a este aumento do custo de vida. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Temos que promover a independência dos jovens, se queremos que eles prosperem e que também isso se reflita na economia a nível nacional. Obrigada. Nós vamos ter que fazer aqui uma curta pausa. Obrigada às minhas convidadas e obrigada a si por assistir. Até já.
Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, e o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou a Mariana Correia e hoje tenho comigo Rita Dias, presidente da Erasmus Student Network, a Maria Guerra, finalista do programa Inove Contacto, e a Luzia Prata, consultora da Iniciativa Liberal no Parlamento Europeu. Obrigada às três. A saúde mental dos jovens na Europa é uma crise silenciosa, mas cada vez mais visível. Depressão, ansiedade, solidão são temas que precisam de ser tratados com sensibilidade, mas também urgência e clareza. O suicídio é hoje a segunda causa de morte entre os jovens europeus e, embora a pandemia da Covid-19 tenha acelerado o problema, ele não começou por aí. O problema é grave e já atinge idades onde brincar ainda deveria ser a única preocupação, e quem nos diz é Dominique Nouton, do Centro de Prevenção para o Suicídio. Desde 2020, registaram-se cerca de 15% máis chamadas de jovens e mesmo de moito jovens. Por tanto, en relación a 2019, registramos este aumento de cerca de 15%. Cando digo moito jovens, refírome por veces ás crianças de 10 ou 11 anos con pensamentos suicidas. Et qui ont des idéations suicidaires. Esta declaração é alarmante. Estamos a falar de crianças. Rita, há quem diga que a saúde mental é o próximo grande desafio das políticas públicas de 2020, do século XXI. Que papel pode ou deve ter a União Europeia nesta frente? Na verdade, eu acho que já está a ser um grande desafio. Eu acho que só estamos a reparar agora precisamente o grande desafio que está a ter, e acho que o Covid-19 realmente foi o grande impulsionador para algo que já estava um bocadinho a germinar dentro da sociedade. Na verdade, eu acho que o grande papel da UE está a ser na questão, ou seja, de lançar políticas públicas, mas coisas que podem ser um bocadinho, desculpa a expressão em inglês, overarching, para resolver este problema. Portanto, no dia 5 de março a União Europeia lançou um comunicado que se chama Union of Skills, que é uma política pública que, de certa forma, pretende resolver não só questões de alojamento, mas questões, por exemplo, de visas e também questões relacionadas com competências e skills. E eu acho que são estas políticas que são ligadas aos estudantes e aos jovens que devem ser desenvolvidas, devem ser tratadas por cada Estado-membro de forma igualitária e, de certa forma, tendo em conta o estado de cada população. Luzia, a saúde mental dos jovens começa finalmente a entrar no debate político europeu, ainda que timidamente. O que falta fazer para que este tema deixe de ser tabu e passe a ser uma prioridade? Sim, eu acho que este tema é cada vez menos tabu. Acho que agora o discurso sobre a saúde mental é muito mais aberto e é muito mais participativo. Acho que estes dados sobre os jovens são realmente dramáticos e assustadores. E em jovens falamos até de adolescentes, pessoas muito jovens. E nesse sentido acho que nos devia alarmar. E eu penso que há aqui uma relação direta com o uso massivo de redes sociais, também com a perda daquele sentimento de comunidade local e de sentimento de pertença a uma comunidade. E aí também falamos da parte da identidade europeia ou da própria sensação de identidade que se vai perdendo. A saúde mental não é só um tema de saúde, é também um tema político, social e geracional. Fomos de novo às ruas de Bruxelas perguntar aos mais novos o que pensam sobre o tema da saúde mental. Há muitas coisas que nos estão a causar estresse. As tensões geopolíticas, as alterações climáticas. A ansiedade vem de dois lados. O que está a acontecer em todo o mundo é a ansiedade em torno da ideia do sucesso e do que é suposto fazer-nos para sermos suficientes. Se deveria atuar muito máis no sentido de as persoas comprenderem como funciona a mente e máis noticias nese sentido. Precisan de se esforzar máis para manter a nosa saúde mental. Adoraría que houvese unha iniciativa para juntar os jovens apenas para reencontrar o espírito europeu. Maria, ouvimos aqui falar de ser suficiente e da pressão para cumprir expectativas. Pela sua própria experiência, sente que a sua geração vive demasiado focada para corresponder a um modelo de sucesso? Eu não sei se diria que será a minha geração que está mais presa aos padrões sociais que nos são impostos. Sinto que as gerações mais novas realmente, a geração dos 15 segundos do TikTok, que também causa problemas de autorregulação emocional, de o vício do scroll, de não estarmos presentes mesmo quando estamos em sociedade. Temos de chamar este assunto à atenção, tem de ser discutido e debatido. Da minha parte, não acho que tenha sentido neste aspecto pressão a nível das redes sociais, porque também entrei nas redes sociais um bocadinho mais tarde, não entrei tão nova, com 10 ou 11 anos,
Uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção, que é, apesar de já não ser um assunto tão tabu, já não é um assunto tão tabu nas nossas gerações. Por exemplo, quando vamos para o setor privado, empresas, temos uma população mais envelhecida na Europa, mas também são estas pessoas que consideram ainda tabu a saúde mental, veem a saúde mental como uma fraqueza, ainda vai condicionar as relações profissionais. Rita, nós ouvimos também aqui a necessidade de reencontrar o espírito europeu e de juntar os jovens para se apoiarem uns aos outros. A Europa tem sido tão boa a criar oportunidades de trabalho e de mobilidade. O que é que está a falhar neste lado mais emocional e comunitário? Eu acho que é precisamente o conhecimento que estas oportunidades existem. Porque elas estão cá, elas existem. Aliás, nós temos o conhecimento delas e queremos transmitir. Os jovens não têm conhecimento que essas oportunidades existem e eu acho que a escola aqui é fundamental para que isto aconteça. E tem havido imenso debate sobre disciplinas nas escolas. Eu acho que a escola aqui tem que ser o motor da sociedade para perceber que os jovens têm oportunidades para mais do que para que exista no futuro da Europa e para promoverem-se e para melhorarem as skills, as próprias skills. Luzia, o que é que está a falhar na forma como ouvimos ou até ignoramos a saúde mental dos jovens? Bom, eu penso que uma falta de capacidade ainda de perceber como é que se responde a isto, como é que se responde ao facto de... E nós vimos agora uma série na Netflix recente chamada Adolescência, que retrata precisamente um jovem que não, ou seja, não podemos dizer que é a causa de um comportamento criminoso, mas que claramente o tipo de consumo das redes sociais que notámos que era mais ou menos transversal naquela idade e naquela faixa etária, acabou por proporcionar a prática de um crime violento e numa pessoa que é inocente, não é? Ou seja, os jovens são necessariamente inocentes naquela idade, por isso são coisas muito, muito complicadas e eu acho que essa dificuldade, que é uma coisa tão impenetrável de uma certa forma, aí é que ainda há algum trabalho a fazer. Eu quero agradecer aqui de novo às minhas convidadas por terem aceitado o nosso convite. Um obrigado especial a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser saber mais sobre estes outros temas ou deixar-nos as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.